Amigos da Bíblia Libre, tudo bem? Sou Edgar Escobar. Bem-vindos ao novo programa da Bíblia Libre. No dia de hoje, vamos analisar o famosíssimo, reconhecidíssimo best-seller cristão. Bom dia, Espírito Santo, do reconhecidíssimo Benny Hinn. Eu disse Benny Hinn, que não Benny Hill. Ai, de novo. Mas pode ser melhor. Sim, senhores, este livro marcou toda uma época. Saiu no ano de 1991 com mais de 120 páginas. E nesse mesmo ano foram vendidos mais de 500 mil de exemplares desse livro em todo o mundo. Bom dia, Espírito Santo, ou como conhecemos em espanhol, Buenos Dias, Espírito Santo. Em espanhol foi publicado pela Casa Criación e em inglês pela editora Thomas Nelson e alcançou muitas pessoas. Muitos relataram ter encontrado o Espírito Santo através deste livro, que é realmente envolvente. É uma obra impessoal, escrita quase como um romance. Os 3 primeiros capítulos falam muito sobre a história do renomado Benny Hinn. Ele conta seu testemunho. Desde antes de nascer, inclusive, chega a falar de Kathryn Kuhlman e como ele se encontrou com Kathryn Kuhlman. E isso mudou sua vida para sempre. Ele fala de várias visitas que teve do Espírito Santo e também de Jesus Cristo. E então se torna muito envolvente, muito bem escrito. E antes de analisá-lo a fundo, tenho que dizer que definitivamente é um livro que contém algumas verdades. Afirma a Trindade, afirma que o Espírito Santo é Deus. Afirma claramente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas diferentes. Nisso estamos completamente de acordo. No entanto, há algumas coisas que são bastante questionáveis. E é isso que vamos analisar hoje. Então, vamos começar nossa análise. Número 1, o misticismo não comprovável. E é que em todo o livro, Benny Hinn vende essa ideia de que ele é basicamente o escolhido desde antes de nascer para ser ungido. Ele quer se retratar como uma espécie de homem ao estilo de João Batista, cheio do Espírito Santo desde antes de nascer. Você é o escolhido. Na verdade, ele conta que sua mãe Clemens pediu ao Senhor para ter um filho. Ela repetiu novamente: "Por favor, Senhor, se me deres um filho, eu o devolverei a ti." E, segundo ela conta, teve um sonho, uma espécie de revelação em sonho, onde viu algumas flores. Ela tinha algumas flores e uma delas foi entregue ao Senhor. O texto diz literalmente assim, na página 24. Seus olhos ainda estavam úmidos quando adormeceu e durante a noite teve um sonho que ainda lembra. Eu vi 6 rosas belas na minha mão, disse ela. E eu vi Jesus entrar no meu quarto. Ele veio até mim e me pediu uma delas e eu lhe dei uma rosa. E eu cortei uma flor. E eu vi, isso está na seção de Jafa até os confins da terra. Agora, sobre o que ele está falando aqui? O que significa o sonho? Ele explica isso em todo o contexto do livro. Basicamente, é ela entregando seu filho Benny Hinn para o serviço do Senhor. Então, ele havia sido escolhido. Na verdade, é isso que ele tenta dizer, não é? Que sua mãe já o havia dedicado ao Senhor. Mas, quando avançamos um pouco mais no livro, vemos que definitivamente a mãe dele não acreditava no Senhor e que foi uma das que o questionou quando ele se converteu. Na página 41 diz o seguinte: "Mãe, preciso compartilhar algo com você." Sussurrei para ela. "Fui salvo." Num instante, o semblante dela mudou, ela me olhou e disse claramente: "Salvo de quê? Salvo de quê?" Ou seja, aqui há uma contradição bem estranha. Se a mãe prometeu a Deus entregar seu filho caso o recebesse, teve um sonho maravilhoso em que Jesus entrou em seu quarto e ela lhe deu uma flor. Por que agora, ao ouvir "fui salvo", pergunta: "Salvo de quê?" Na verdade, mais adiante nesse mesmo texto, Benny Hinn narra que sua mãe foi uma das que se juntou à sua família para zombar de sua nova fé. Então isso já nos faz questionar bastante. Agora, em segundo lugar, vamos falar sobre as visões de sua infância. E ele conta que desde os 11 anos teve aparições do próprio Jesus Cristo. Aos 11 anos, Jesus Cristo apareceu para ele e depois apareceu mais 2 vezes quando ele tinha 18 anos. No entanto, ele diz que aos 11 anos ainda não havia se convertido. Tudo isso está na seção chamada Jafa.
Sua túnica era mais branca do que o branco. Exatamente na página 28, onde diz algo assim: vi Jesus entrar no meu quarto, vi o cabelo dele, olhei nos olhos dele, vi as marcas dos cravos em suas mãos, vi tudo. Ele sorriu. É uma visão incrível. Ele vê Jesus. Jesus está chamando por ele. Ele está cara a cara, pessoalmente, com Jesus. Maravilhoso. E ele diz que sentiu uma paz, que sorriu de um jeito. Isso foi aos 11 anos. Tenha isso em mente. No entanto, mais adiante ele afirma literalmente o seguinte: você tem que entender que eu não conhecia Jesus. Momento, eu sou lento. Como assim Jesus se apresenta a ele? Mostra esse afeto, esse amor. Ele sente paz, mas ele não conhecia Jesus. Ele só veio a conhecê-lo muito tempo depois. Como é possível que Jesus estivesse em comunhão com ele se ele não era cristão? Se ele não acreditava em Jesus? A Bíblia diz, João 3, 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem se recusa a crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Agora, ele relata uma certa paz, um sentimento, tranquilidade quando vê Jesus, mas nas visões bíblicas, quando Jesus aparece, por exemplo, para João Batista, o que esses servos do Senhor sentiram foi algo muito diferente. Apocalipse 1,17. Quando o vi, caí como morto aos seus pés, e ele colocou sua mão direita sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Isso contradiz o que a Bíblia ensina. Geralmente, quando as pessoas se encontram diante do Senhor, seu semblante cai. Elas sentem que vão morrer. Por quê? Por causa da santidade de Deus, por causa do poder do Senhor Jesus Cristo, pelo poder de Cristo. Mas ele se sentia em paz, feliz e contente. Muitas experiências, principalmente nos 3 primeiros capítulos, são repletas de elementos místicos, mágicos e maravilhosos. Porque vocês sabem, antes de começar a pregar a doutrina, que mais adiante ele vai começar a defender. Pois ele tem que preencher o ambiente com algo místico para que as pessoas digam, ah, sim, que servo de Deus, olha o que aconteceu com ele. Coisas mágicas, misteriosas, milagrosas e maravilhosas. É uma maneira de se auto-justificar pelo que vai dizer a seguir. E aqui vamos ao ponto número 2. O critério de autoridade se desloca para a experiência. E, meus irmãos, ao longo do livro, ele afirma que mesmo sem conseguir explicar teologicamente o que aconteceu ou acontece com ele, sua experiência explica. Então ele coloca a experiência acima do argumento bíblico. Para ele, a realidade é que ele vai começar a declarar e vai começar a ensinar. São realidades não porque estão nas Escrituras, mas porque ele viveu isso. Onde eu já vi isso antes? Aqui está. Qualquer semelhança com Itiel Arroyo é pura coincidência. Ele diz literalmente assim, as estatísticas impressionam. Eu sei que alguns ainda gostam de discutir o ponto, mas um homem com experiência nunca está à mercê de um homem com um argumento. Isso está no capítulo 7, Vento para o seu barco. Mas isso é verdade? Será que realmente um homem com experiência supera um homem com um argumento? A experiência é mais importante do que o argumento? De forma alguma, isso nem faz sentido pela lógica humana. O próprio Platão percebeu que os sentidos nos enganam. O que vejo, ouço, cheiro, toco, certo? Certo? Pode ser enganoso. O cérebro pode ser enganado nesse sentido. Os sentidos podem nos enganar, mas a razão não pode ser tão facilmente falseada. Então, dentro do idealismo, que é o que diz isso, encontramos uma verdade que a própria Bíblia nos ensina, que é que o argumento está acima da experiência. A experiência pode facilmente nos enganar, mas o argumento bíblico nos diz a verdade. Isaías, capítulo 8, verso 20. A lei e ao testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. A lei e ao testemunho não a experiência. Não se trata de, eu tive uma experiência com Deus e essa experiência explica e me dá a verdade sobre todas as coisas. Não. Sua experiência deve se submeter à Escritura. Se não está de acordo com a Escritura, sua experiência significa algo completamente diferente do que você acha que significa. E é aqui que diferimos profunda e totalmente das pessoas, mas especialmente daqueles que defendem a experiência como o critério final de verdade. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21, há algo muito interessante.
Do 16 ao 18, Pedro fala sobre sua experiência na transfiguração. Como ele viu a glória de Deus manifesta em Jesus Cristo. É uma experiência maravilhosa. No entanto, nos versículos 19, 20 e 21, ele enfatiza que essa experiência é interpretada à luz das Escrituras. Por isso ele diz ali: temos também a palavra profética mais segura. Ele está dizendo: eu não confio nem mesmo em ter visto Jesus Cristo se manifestando em glória. Não é por essa experiência que eu creio nele, é porque a palavra já havia profetizado. Veja como Pedro mesmo coloca a sua própria experiência incrível e maravilhosa. Sob a lupa do que está escrito, ele acredita no que viu, porque o que viu está de acordo com o que foi revelado nas Escrituras. Impressionante. Todas as pessoas em todas as religiões relatam experiências. Todas dizem ter sentido algo. Todas dizem ter mudado. Não importa a religião que você veja. Hinduísmo, budismo, cristianismo, islamismo. Todos dizem que sentiram, viram, ouviram coisas que mudaram sua maneira de ser, de agir. Todos falam exatamente o mesmo. Então não pode ser a experiência que nos dá o critério de verdade. A experiência pode fortalecer um testemunho, mas nunca pode substituir as Escrituras como o único juiz da verdade. Número 3. Uma doutrina confusa e perigosa sobre a Trindade. Sim, senhores, e é que às vezes, embora Benny Hinn diga que é um só Deus em 3 pessoas, parece que ele está falando de 3 deuses diferentes. Veja o que Benny Hinn diz ao falar da Trindade. Quem está na Terra? Deus Espírito Santo. Para Deus Pai, o Espírito Santo veio fazer sua obra através de seu Filho que ressuscitou. Quando Deus Filho foi embora, Deus Espírito Santo veio, e ele ainda está aqui fazendo sua obra. Não temos tempo para ler tudo aqui, mas convido você a ler o texto completo. Devemos examinar tudo, reter o bom e descartar o ruim. Sinceramente, há mais coisas ruins do que boas. Lendo tudo, percebe-se que ele diz que o Pai está nos céus com o Filho à direita, e quem está na terra é o Espírito Santo. Por isso, nosso contato direto com Deus é pelo Espírito Santo, não pelo Pai nem pelo Filho. Isso é só parcialmente verdade, isso não é totalmente verdade. Embora nós, por meio do Espírito Santo, tenhamos comunhão com o Filho e o Pai, isso não quer dizer que o Pai e o Filho não estejam também aqui. Ou seja, não podemos limitar Deus ao céu, porque Ele é onipresente. Isso faz parte da sua natureza divina. O Filho é onipresente, o Pai é onipresente, o Espírito Santo é onipresente, os 3 são onipresentes. Jeremias, capítulo 23, verso 24. Acaso alguém se esconderia, diz Jeová, em esconderijos, que eu não o veja? Não encho eu, diz Jeová, o céu e a terra? O próprio Jesus afirmou: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Embora a natureza humana de Cristo, porque ele continua sendo humano, verdadeiramente homem, esteja à direita de Deus Pai, ele está presente, ele, por meio do Espírito Santo. Sim, por meio do Espírito Santo, mas ele. Isso é muito difícil de entender. Não compreendemos totalmente. O fato é que a Bíblia ensina que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo estão presentes conosco, nos acompanham. Sim, os 3, é que a presença do Espírito Santo não exclui a presença do Pai e a presença do Filho em nós. Não se trata de que eles atuem por partes, ou que eu só tenha o Espírito Santo, mas não tenha nem o Pai, nem o Filho, ou que eu não tenha um contato direto com o Pai, nem com o Filho. Não, eu tenho um contato direto com os 3, certo? Os 3 se manifestam na minha vida, os 3 estão em mim. Sou cheio do Espírito de Deus, que manifesta o Pai e o Filho. Sou cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus me guia. Por quê? Porque eu tenho que me comportar e fazer com que a imagem de Cristo, o Espírito Santo, é quem faz isso. A imagem de Cristo se manifeste em mim. Isso é o que o Espírito Santo faz em mim. Mas também é Cristo quem está fazendo isso em mim e é o Pai quem está fazendo isso em mim. Não podemos simplesmente dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em nós por turnos de 8 horas, para que o tempo todo sejamos ministrados por Deus. Além disso, chega a afirmar, de certa forma, que o Espírito Santo tem corpo. Também acredito que o Espírito Santo pode manifestar sua presença por meio de formas corporais e ainda permanecer sem limitações e totalmente onipresente, o que torna tudo ainda mais complexo.
porque você percebe no livro que ele acaba explicando basicamente que o Pai tem corpo, alma e espírito. O Filho tem corpo, alma e espírito, e o Espírito Santo tem corpo, alma e espírito. Sim, senhores. E para que você acredite em mim, aqui tem o próprio Beni Benihim dizendo isso. Deus o Pai, senhoras e senhores, é uma pessoa e ele é uma trindade. Pai por si só, separado do Filho e do Espírito. Então, o que você disse? Escute-o. Veja, Deus o Pai é uma pessoa. Deus o Filho é uma pessoa. Deus o Espírito Santo é uma pessoa. Mas cada um deles é um ser trino por si mesmo. Se eu puder te chocar, e talvez eu devesse a 9 deles. Sob essa lógica, Deus já não são 3 pessoas, são 9. Ou algo assim, não sei, já nem consigo entender direito. Como assim o Pai tem corpo, alma e espírito, o Filho tem corpo, alma e espírito, e o Espírito tem corpo, alma e espírito? Não faz sentido nenhum. Ele afirma que o Espírito é Espírito, mas se manifesta corporalmente. Embora o Espírito Santo tenha se manifestado de forma que pôde ser visto, isso não quer dizer que ele tenha um corpo, porque ele é Espírito. Correto, é Espírito. O Pai também. São Espíritos. O Filho também é Espírito, mas ele tomou forma de homem, certo? Agora, a palavra diz isso em João 4, 24. Deus é Espírito. 1 Timóteo 1, 17. O Rei dos séculos é imortal, invisível. 1 Timóteo 6, 16. Ele habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. 1 Reis 8, 27. Eis que os céus dos céus não podem te conter. Está nos mostrando a espiritualidade de Deus, invisível, incorpóreo. Se Deus Pai e Deus Espírito tivessem a limitação de um corpo, teríamos que localizá-los em um tempo e espaço. Deus Filho adquire, acrescenta à sua natureza a natureza humana. Como é um acréscimo na encarnação, isso não limita a sua natureza divina. Ele continua sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas nem o Espírito, nem o Pai acrescentaram à sua natureza a natureza humana, em nenhum sentido. Por isso não podemos dizer que eles tenham corpos. Irmão, mas a Bíblia menciona os olhos, as mãos e a boca de Deus. Deus tem corpo, são figuras literárias, chamadas de antropomorfismos. Maneiras de escrever para entendermos, com nossa mente limitada, a obra de Deus. Não é uma descrição física de Deus. Mas além disso, Benihim no livro termina dizendo, como se estivesse dividindo Deus, como se o fizesse em pedacinhos, em partes. Ele não entende plenamente a Trindade, nem naquela época, nem atualmente, pois mantém o mesmo pensamento. Veja o que ele diz. Você pergunta, mas e quanto ao Espírito Santo? Qual é a resposta dele? Para uma pessoa que conscientemente peca deliberadamente, ele reage de forma totalmente diferente do Pai e do Filho. O Espírito não os remove, nem repreende. Ele os convence da culpa e retira o poder de sua presença. Para ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem de formas diferentes, o que não é possível. O juízo de Deus também vem pelo Espírito Santo. É o fogo que vem de Deus, o fogo que consome o pecado, o Espírito Santo. O juízo de Deus também vem pelo Filho, que vem para julgar. O juízo de Deus também é do Pai, do ancião de dias. O juízo é de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele coloca mais ou menos como se o Espírito Santo fosse a parte bondosa, bonita e legal de Deus. O Pai seria como a parte que julga, e o Filho é como quem está no meio, não à direita ou esquerda. Algo assim, mas não é isso que a Bíblia ensina. Não são 3 temperamentos diferentes. São 3 pessoas distintas, mas são um só Deus verdadeiro. Então há plena unidade em sua vontade, em seu pensamento. Não há 3 vontades em Deus. Há uma só vontade. Mas é que Benihim não entende. Ele não entende a Trindade. Bem, ninguém entende completamente, mas ele faz comparações que acabam confundindo as pessoas e ele mesmo fica confuso. Como quando ele disse que nós somos trindades. Não compreendemos totalmente a Trindade, mas entendemos um pouco sobre ser de Deus.
Porque nós mesmos somos uma trindade. Eu sou um corpo espiritual, não sou um corpo, sou um espírito. Benihim não são 3 Benihim, só existe um Benihim. Mas há um ser trino em cada um de nós. Somos um espírito, uma alma e um corpo. Sou um espírito, tenho uma alma, vivo em um corpo, sou uma trindade. Não, Benihim, não somos trindades. Não podemos comparar a tricotomia com a trindade. Eu não sou tricótomo. Eu fui em algum momento, agora não sou mais. Eu não sou tricótomo. Mas mesmo assim, eu não posso dizer, sendo tricótomo, se eu tivesse sido tricótomo, que a tricotomia é a mesma coisa que a trindade. Não. Porque a tricotomia são 3 partes do homem. Certo? Já a trindade não são 3 partes de Deus. Não podemos dividir Deus em partes. Não. São 3 pessoas que, ao mesmo tempo, nelas habita plenamente Deus. Elas são plenamente Deus e elas são um só Deus. Claro, nós não conseguimos entender a pluripersonalidade de Deus. É um conceito grande demais para essa mente tão pequenininha. Mas ele é muito maior em todos os seus atributos em comparação com os nossos. Nós somos sábios, mas ele é a sabedoria. Nós temos amor, mas ele é o amor. Nós temos um pouco de bondade, mas ele é a bondade. Ou seja, cada atributo comunicável de Deus é muito maior do que nós mesmos. Nós somos pessoas, Deus é pessoa, mas ele é uma trindade. Pluripessoal. Seu atributo de personalidade é muito maior e incompreensível do que o nosso. Isso não significa que sejamos uma trindade. Não. Minha alma não é totalmente independente do meu corpo nem do meu espírito. Não são 3. Eu não sou 3 pessoas. Não. Isso é uma comparação antropomórfica, estranha e sem relação com as escrituras. Além disso, uma cristologia ruim. Benihim acaba colocando Cristo um pouco abaixo do Espírito Santo, mesmo que ele diga que não, mas sim, na prática sim. Ele usa textos como Lucas 4, 18, Atos 10, 38, Mateus 12, 28 para ensinar que Cristo ministrou graças ao Espírito Santo. Que se não tivesse o Espírito Santo, não teria conseguido viver em santidade, nem ministrar, nem fazer milagres, nem ressuscitar dos mortos. Nada. Veja o que Rim diz. E pergunto, se o Espírito Santo não estivesse com Jesus, ele teria pecado? É possível que ele pudesse ter pecado. Foi o Espírito Santo o poder que o manteve puro. Aqui há uma separação primeiro entre o Filho e o Espírito. O Filho e o Espírito estão em plena comunhão. Sempre estiveram em plena comunhão. É impossível que não estejam em plena comunhão, porque são um só Espírito, verdadeiro. Agora, Jesus podia pecar? Esse é um dilema muito antigo sobre se Deus podia, ou Jesus podia, ou não podia pecar, certo? Isso tem a ver com a tentação de Cristo no deserto. Mas além desse debate, a questão é que não foi por ter o Espírito Santo que Jesus não pecou. É que Jesus, em sua própria natureza divina, tinha poder suficiente para resistir ao pecado. Não é que ele precisasse, como se não tivesse sido batizado com o Espírito Santo no Jordão, ele teria pecado. Não é assim. Que tipo de Jesus vocês estão vendo? Um Jesus inferior ao Espírito Santo. Como se, sem o Espírito Santo, a obra de Jesus fosse inviável. É preciso esclarecer algo. A obra de Jesus e a obra do Espírito Santo são a mesma. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo estão completamente de acordo na mesma obra. Cada um faz algo específico no processo da salvação. Mas os 3 estão em completa e plena união de tal forma que não podemos separar exatamente cada coisa que eles fazem. Então é impossível e ilógico pensar que Jesus não estivesse cheio do Espírito. Mas Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, é plenamente Deus. Assim como o Espírito é plenamente Deus, assim como o Pai é plenamente Deus. E eles são todo-poderosos. Absolutamente, Deus é todo-poderoso. Cada pessoa da Trindade é todo-poderosa. Eles não são independentes, mas um só Deus. Jesus não é apenas um homem muito ungido e poderoso que, graças ao Espírito, não pecou. Não. Ele é o Filho de Deus e o verdadeiro Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Vejam como neste vídeo ele diz que Jesus não poderia agir sem o Espírito Santo. Os versículos 3, 21 e 22 dizem que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo.
Então ele não podia realizar um milagre sem o Espírito Santo. Ele não podia exercer seu ministério sem o Espírito Santo. Diz Lucas 3, 21, 22, não diz que quando o Espírito veio em forma de pomba sobre Jesus, ele o capacitou a dizer não ao pecado. Não, 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 não diz isso. Porque nele não havia natureza corrupta, em nenhum sentido. Ele é absolutamente, sempre foi, absolutamente santo, e é impossível que não seja. Então não foi isso que fez com que ele pudesse dizer não ao pecado. O texto não diz isso em nenhum lugar, só está manifestando que ele é a terceira pessoa da Trindade. Esse momento maravilhoso do batismo é um cumprimento messiânico da promessa dada a Abraão, a Noé, a Davi, a Moisés. É isso que quer dizer. Mas ali não dão poder a Jesus. Inclusive no livro, ele se atreve a dizer que sem o Espírito Santo, Jesus não teria ressuscitado. Foi através do poder do Espírito que Cristo foi levantado dos mortos. E aqui ele afirma algo parecido. Sem o Espírito Santo, você até questionará a ressurreição dele, se realmente é ele. Isso mostra como o Espírito Santo é importante para o cristão. Sim, ele ressuscitou dos mortos pelo poder do Espírito Santo. Mas também ressuscitou dos mortos pelo poder do Pai, e também ressuscitou dos mortos pelo seu próprio poder. João, capítulo 10, verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. E depois ele repete a mesma coisa, eu a dou e eu a tomo de volta. Ele, 1 de Pedro 1, 21. E por meio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O Pai o ressuscitou dos mortos. O Espírito também participou. Há vários versículos mostrando que Pai, Filho e Espírito Santo participaram da ressurreição. Não foi obra só do Espírito. Na verdade, ele leva essa heresia ao extremo, dizendo basicamente que o Espírito Santo é Jesus sem limites. Levei anos para entender, mas agora entendo. O Espírito Santo é Jesus ilimitado. É Jesus sem limites. Que pena, isso me parece puro modalismo. Modalismo. Dizem que o Espírito Santo é Jesus, mas sem limites. Então está tirando a diferença que existe entre a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E esse é o problema, né? Que as pessoas, por não entenderem, por não conseguirem, nós realmente não temos a capacidade de entender plenamente a doutrina da Trindade. Então inventam maneiras de explicá-la e de explicar como é que funciona. Não devemos ir além do que a Bíblia nos revela. Ela nos revela que Deus é um. Ele é um. E também nos revela que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. São três pessoas diferentes, mas são um só Deus verdadeiro. E aqui é preciso diferenciar o conceito de pessoa e o conceito de Deus. Pessoa não quer dizer ser humano. Não, quer dizer alguém com vontade, personalidade e intelecto próprios. Mas ao mesmo tempo, Deus em unidade ontológica é um, com uma só vontade. Meus queridos irmãos, não é possível compreender totalmente, mas é o que a Bíblia nos revela. Ir além disso seria invenção. Mas não satisfeito com isso, algo que ele insinua no livro, mas que vai dizer nesta conferência, é que definitivamente Deus Pai tirou a divindade de Jesus ao encarnar. Vocês conseguem imaginar Deus tirando a sua divindade e se tornando homem? Ele tirou a forma de Deus. E a palavra em grego para isso de tirar, disrobed, não é diferente da que se usa em grego para tirar a roupa. E a palavra em grego para isso de tirar a divindade não é diferente da que se usa em grego para tirar a roupa. Vocês conseguem imaginar o poder do Espírito Santo tão poderoso que ele tirou a forma divina do Filho e o trouxe as a seed e o traz como uma semente. Ele fez com que Deus, o Filho, se tornasse uma semente. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E essa semente estava em sua mão. E ai meu Deus. Até aí não, Benihim, até aí não. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, não podia deixar de ser Deus. Nunca deixou de ser Deus.
A doutrina da kenosis de Cristo, o esvaziamento de Cristo, obviamente, no ventre de Maria, não quer dizer que ele se despojou de sua divindade. Ele nunca deixou de ser Deus. Isso é impossível. Deus não pode deixar de ser Deus. Porque se Deus deixasse de ser Deus, ele não teria sido Deus desde o princípio. É um pouco estranho, mas é absolutamente lógico. Deus sempre é Deus. A própria Bíblia afirma isso. Malaquias 3:6. Porque eu, Jeová, não mudo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não houve mudança nele. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele já habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não deixou de ser Deus, nem a segunda pessoa da Trindade deixou de ser Deus, mas sim que ele acrescentou à sua natureza divina uma natureza humana. Do que ele se esvaziou? Da sua glória? Não, também não. Também não. Ele sempre teve glória. Na transfiguração, ele revela parte de sua glória eterna. Esse abrir mão de estar lá em seu trono, de estar lá nos céus, esse despir-se de evidenciar plenamente sua glória, não quer dizer que ele tenha deixado de ser Deus ou tenha deixado de ter glória. Nenhuma das duas. Em conclusão, meus queridos irmãos, depois de analisar cuidadosamente, há muitas outras coisas que poderíamos falar aqui agora sobre este livro. Tenho que dizer que definitivamente não é um livro recomendável. É confuso a ideia sem relação com o Espírito Santo ou a Palavra de Deus. Benny Hinn, mesmo parecendo se arrepender do que escreveu, volta a pregar o mesmo. Sim, ele é assim, se arrepende e depois repete. Já com a idade, já é homem. Já o homem, às vezes, parece confundir as ideias em um conceito e outro. Mas o que você acha? Escreva aqui na caixa de comentários. Dê sua opinião sobre Benny Hinn. Deixo aqui outros vídeos onde também comento sobre Benny Hinn para que você veja no que ele realmente acredita. Se você quiser ler Bom Dia, Espírito Santo, fica a seu critério. Mas se preferir dedicar um bom tempo a uma boa leitura, onde realmente aprenda Bíblia e teologia. Pois existem outros livros muito melhores que não vão te ensinar heresias. Obrigado por estar conosco aqui. Na Bíblia Livre.